Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci e aqui pastor Alfredo. Diga lá, Alfredo, tudo beleza? Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que têm nos acompanhado aqui nesta viagem pelas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. E hoje estaremos falando aí, olha o pão quentinho aí. Nossa, pão quentinho, você imagina só um pão quentinho com manteiga, pensa, ela derrete aquele cafezinho. Já tô com fome, seja qual for a hora do dia, um pão quentinho cabe, né, rapaz? Até antes de dormir, né? Rapaz, aquelas horas lá no Brasil, padaria assim, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que você vai chegando e vai sentindo aquele aroma. Nossa, que delícia, que beleza, que bom. Então é isso aí, hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do fermento, mas antes, né, vamos dar mais algumas palavras aqui ainda, né? Semana passada nós falamos da parábola, né, que na realidade foi uma símile dos bodes e das ovelhas, né? Você fica atento que você vai ter a oportunidade de saber muita coisa interessante quando se fala a respeito de bode e de ovelha, entre direita e esquerda, né? Onde para cada um vai, né? Qual a localidade que cada um vai ter a oportunidade de estar. Exato. Pela eternidade, que é uma coisa... Não tem mais volta, né? Não tem mais volta, né? Também gostaria de lembrar que os nossos episódios Parabolando Podcast, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui horário dos Estados Unidos, e às 8 horas da noite, 20 horas aí no Brasil, né? Os nossos episódios estão no ar. Estamos no YouTube, no Instagram, né? Nós temos lá a nossa página também no Facebook e no Spotify. Então não deixe de nos acompanhar para Parabolando Podcast, os episódios. Nós já estamos no 18º, né? Uau! 18º episódio. E caminhando, nós estamos aí na metade das parábolas, ainda temos muitas parábolas ainda para a gente falar. Temos outros projetos, fique atento aí nas nossas notificações, inscreva no nosso canal, compartilhe, olha, as pessoas têm se inscrito no nosso canal, que bom. Tem compartilhado. E outra coisa, comentário é muito bom, né, Alfredo? As pessoas comentarem, bater aquele O feedback papo. É muito bom para a gente saber, né, como as pessoas têm recebido. Isso é o que está acontecendo, e é um incentivo também. É um incentivo, é muito bom. Nós normalmente temos respondido todas as mensagens que as pessoas mandam, eu respondo, né, e dou aquele toque, dou aquele oi, as pessoas dão aquela força e estamos juntos, porque sem aqueles que nos ouvem, que nos assistem, o que seria do Parabolando Podcast? Como, né? Essa palavra também ela está na radioaibo.com, né, ali, uma rádio direcionada à comunidade brasileira no Japão. Né? Que maravilha. Então não deixe também de compartilhar, seja no Brasil, seja no Japão, qualquer parte do mundo. Nós temos essa ferramenta para levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Verdade. É isso aí, pessoal. Parabolando Podcast, hoje, parábola do fermento. Né? O Senhor Jesus fala a respeito de 2 fermentos, mas hoje vai estar sendo falado sobre o fermento bom. Né? Porque assim como a faca, né? Ela é uma ferramenta, ela pode ser usada tanto para cortar uma carne para você fazer um churrasco, como você pode agredir alguém com a faca. E assim é o fermento também. Então, o fermento, ele, nessa parábola de hoje, vai ser uma coisa boa, uma coisa que merece ser usada. E falando em fermento, falando de pão quentinho é bom. A questão do pão, né, Alfredo, o pão, ele é mundial, né? Mundial, todo lugar do mundo tem pão. Todo mundo tem pão, né? Seja os tipos de pães diferentes, né? Tem pão. Né? Tem o famoso pão sírio. Pão sírio, que a pira, né, que fala, né? A pita bread. Aquilo lá é muito bom, hein? Puxa vida, é uma maravilha. Pão é a coisa maravilhosa, né? Por isso que... Tem todas, Tanto que Jesus falou que eu sou o quê? O pão da vida. O pão da vida, alimento, né? Está presente o quê? Assim como Jesus, está presente em todas as mesas, está presente em... Né? Seria suposto, né, estar presente em todos os corações, né? Porque é o alimento, né? É verdade. Então, pão é isso, né? Pão é isso. E na parábola de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, o processo do pão. E Jesus, Jesus é maravilhoso, né? Ele olha as pessoas ali, sim, vê o pão, as coisas, disse, eu vou contar uma parábola para vocês, sim, de coisas que vocês estão acostumados a ver. Sim. E fazer todos os dias, vocês vão entender o que eu estou falando. Sim. Né? E a parábola de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, sim, onde Jesus começa ali
a contar as parábolas do reino de Deus. E aí que a gente já falou algumas vezes aqui sobre a questão do reino, né? Em que reino nós estamos. Semeador e por aí vai. Exato, que reino que nós pertencemos. E essa parábola que nós vamos falar hoje, a parábola do fermento, ela vem logo após a parábola do grão de mostarda. Sim. Né? São duas parábolas que falam a respeito do crescimento do reino de Deus, como ele cresce. Então, na parábola do grão de mostarda, Jesus conta o reino começa pequeno e aquele avanço do reino. Sim. E nessa do fermento, ele vai dizer também a questão do crescimento do reino em uma outra perspectiva. Né? Ele vai dando mais detalhes a respeito de como o reino de Deus cresce. Então, aí no capítulo 13... Você estava falando sobre fermento agora há pouco, a gente estava conversando aqui, você falou um pouco sobre fermento, né? Você vai falar depois? Vou falar aqui então sobre a questão do... É porque eu achei já tão interessante a conversa que eu já estou adiantando aqui a conversa, mas vamos ler a palavra primeiro para depois você entrar nessa parte do fermento, que é muito interessante. É interessante. Veja lá, no versículo 33, logo após a parábola do grão de mostarda, Sim. Ele diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Veja, um só versículo, ele conta uma parábola. Um versículo? Um versículo, né? Uau! Seria quase uma símile aqui. Sim. Né? Ou uma símile mesmo, se quisermos dizer, né? Sim. Então, ele pega a questão do fermento. E o que é o fermento? Né? O fermento nessa época aqui, hoje nós temos o fermento químico, né, que é um fermento para fazer bolo, né? Biológico. Tem o fermento biológico, que é para fazer pão, né, que o químico é mais rápido, né? São duas coisas, né? O fermento químico, inclusive quando você vai fazer bolo, né? A mulherada que faz bolo aí, elas põem o fermento químico e tem que colocar o fermento por último. Certo. A massa não ficar o pão, solado. O bolo solado, né? Você coloca por último e já põe para assar. Ó, você que não está a respeito do bolo, fica ligado aí, ó. Não coloca o fermento primeiro, não. É a última coisa para ser colocada. Exato. Sim. Já o fermento biológico, você coloca no início do processo para quê? Porque ele é mais lento, ele vai crescer lentamente. O pão de padaria que fica aí, que coloca para descansar. Para descansar a massa, e aí você deixa ela crescer, depois você molda os pães, depois deixa crescer mais um pouco, depois você põe no forno. Né? Então, o fermento biológico, ele demora mais. Certo. E esse fermento que Jesus está falando do pão, é esse fermento biológico. Sei. Porque o que era o fermento na época de Jesus? O fermento era o seguinte: você pegava a farinha. Hoje tem pessoas que fazem isso. Tem uma senhora que eu trabalho para ela na casa dela, e ela faz, aqui na América chama de sourdough, né? Que é o pão feito com fermento caseiro. Fermento caseiro. Então você consegue fazer fermento em casa, então? Em casa. Você coloca um tanto de farinha e um tanto de água. E deixa dias até a farinha começar a azedar. Quando a farinha começa a azedar, quase estragar, ali começa o processo do fermento. Aquilo ali é fermento. Quando fala-se fermentar... Exato. É azedar, é fermentar. Então, a farinha começa a azedar e aquele tanto de farinha com aquele tanto de água, por tantos de dias que chega, ele começa a crescer. Sei. Aí você pega aquela massa e faz igual essa mulher. Introduz na farinha, na água, o sal, a farinha, e aí você coloca o fermento. Interessante. Né? Então, e aí o fermento contamina toda a massa. Ele vai... Porque veja bem, como no passado, hoje você vai aqui na padaria, você vai no mercado, você chega lá e compra os 2 tipos de fermento que você quer. Exato. Agora, no passado, como é que você fazia o fermento? Você fazia da farinha. Você não tinha indústria, não tinha empresas para fazer isso? Então quer dizer que você fazia o seu próprio fermento caseiro. Caseiro, da farinha. Mas se faltar fermento, né, você pode fazer da farinha. Pode fazer da farinha. Se tiver numa localidade onde não tem acesso tal, e você quiser, se ter farinha disponível, você pode fazer fazer o fermento. Um fermento por sua conta. E o pão é muito gostoso. Uma senhora me deu um pão, ela fez, vou te dar um pão feito para você. Sim. É muito gostoso, porque ele não tem, o sabor dele é diferente. Porque o fermento é caseiro, né? Sim. Então, Jesus falou, você pega o reino dos céus, o que eu vou comparar o reino dos céus? É semelhante a esse fermento, que você pegou ele, quando a mulher esconde, o Lucas fala que ela esconde dentro da massa, né? E logo toda a massa fica tudo levedado. Sim. Então, o que Jesus está dizendo? O reino de Deus, certa vez Jesus disse assim, olha,
o reino dos céus, ele não virá de uma forma visível, para que todos digam assim, ei-lo aqui, ei-lo lá. O reino de Deus está no meio de vós. Né? Tanto significa Jesus no nosso meio, como dentro de nós, no meio também, dentro de nós. Sim. Ele não é visível, assim como o fermento. Você não vê ele dentro da massa, você coloca ele dentro da massa, você não sabe cadê o fermento. Sim. Mas ele está ali escondido. Sim. E a massa vai crescendo. Trabalhando. Vai trabalhando e vai crescendo lentamente, silenciosamente. Sim. Né? Não tem ali Eu lembro que minha mãe fazia pão e ela colocava o fermento e ela colocava um copo d'água e uma bolinha da massa. Eu me lembro disso. Lembra disso daí? Lembro. Quando a bolinha subia na água... Significava que estava no ponto. O pão cresceu. Não é? Uau. Bicho, rapaz, você me veio... Foi longe agora, hein? Foi longe, hein? Incrível, não é? Uau. Você não sabe. Pegava daquela massa que você fez... Colocava dentro do copo, né? Num copo, a gente não pegava qualquer copo assim, transparente, copo americano no Brasil, né? Deixaram lá. Quando ele subia, pronto. Cresceu o pão. Aí é hora de colocar no forno. Sim. Então, o reino de Deus, ele é assim. Ele começa com Jesus ali, silenciosamente, quase não aparente para as pessoas. Sim. Você vê que 1,5 século depois de Jesus ter falado essa parábola, sim, todo o mundo civilizado já tinha sido evangelizado, tinha ouvido esse evangelho do reino de Deus. Eles tinham ouvido o evangelho de alguma forma. Sim. Porque ele foi crescendo como silêncio, como o fermento dentro da massa. Então, começa-se ali em Jerusalém, dia de Pentecostes, começa a igreja, o Espírito Santo vem, eles saem a pregar o evangelho, vem a perseguição em Jerusalém, que estavam todo mundo muito acomodado, né? Sim. Vem a perseguição, eles se espalham. E aquelas famílias que fogem de Jerusalém por causa da perseguição, os lugares que eles foram espalhados no Império Romano, formaram uma igreja, o fermento dentro da massa. Exatamente. E ali começa a crescer lentamente. Até que quando César se dá conta, até dentro da casa de César tinha gente convertida. O pão já tinha crescido já. Estava crescendo e de repente tudo é levedado. Por isso que Jesus fala, esse evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo. Sim. Antes da vinda do Senhor. Como? Ele vai ali, ó. Tentam abafar a igreja, não adianta, não tem como. O fermento, depois que é posto na massa... Pode esquecer, né? Tá, ele vai crescendo, não é? Assim é o reino de Deus. Ele é colocado, ele começa silenciosamente, às vezes uma pessoa, 2, uma obra aqui, de repente toda a massa está levedada e o mundo inteiro conhece ao Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante que Jesus usa aqui, uma numeração. Sim, 3. Ele coloca, é semelhante ao fermento que uma mulher põe em 3 medidas de farinha. Ele poderia ter dito assim, né? Olha, é semelhante ao fermento que a mulher põe na farinha, no pão, mas ele fala 3 medidas, não é? Sim. E nós vemos que o reino de Deus, quando ele chega, nós sempre temos falado isso, né? Quando nós vemos as promessas, as profecias nas Escrituras, que Deus tem um povo. E dentro desse povo, ele tem 3... Opa! Ele tem 3 diferentes... como se diria assim? Diferentes cargos. Sim. Dentro desse reino dele. Sim. Um é Israel. Sei. Um são as nações. E um somos nós, a igreja. Então, esse fermento, sei, ele é posto nos 3. Nos 3. Não é? Aquilo que Deus... Ele começa com o povo judeu. O reino de Deus começa ali em Israel. E nós vemos que esse fermento vai crescendo e vai atingindo os gentios, que éramos nós. Sim. Né? E vai formando a igreja de Cristo. E no final dos tempos, ele vai alcançar todas as nações. Porque todas as nações virão e vão se prostrar diante de Deus. Diante do Senhor Jesus. Então, esse é o crescimento do reino. Então, para nós colocarmos, explanar melhor isso, né? Porque às vezes nós pensamos assim, puxa vida, então são 3 povos diferentes que Deus tem. Não, Deus tem um povo com 3 trabalhos, vamos colocar trabalhos diferentes para este povo. Funções. Funções diferentes para este povo.
né? Funções e propósitos. E propósitos. Então nós vemos que o povo de Israel, a igreja começou judaica, era só judeus. Né? Sim. Depois, com o tempo, quando Pedro prega o evangelho aos gentios, ele vai primeiro à casa de Cornélio, ele não queria ir, sim, mas ele teve uma visão do céu. Né? E ele disse assim, olha, quando ele viu todos aqueles animais descendo num lençol, e Deus disse para ele, mata e come, ele fala, não, na minha boca jamais entrou animal impuro. E Deus fala, olha, não torne impuro aquilo que Deus purificou. E ele vai à casa de Cornélio, que não era judeu, que era um centurião romano. Depois Paulo, que se torna o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo nosso dos gentios, o evangelho chega até nós. Então, começando em judeus e igreja gentios, a igreja gentílica. Israel, como nação, ela não é igreja. Certo. Só quando o judeu se converte, ele se torna igreja. Quando ele recebe, quando o judeu entende que Jesus é o Messias que eles esperavam por 1500 anos na lei, quando o judeu entende isso e ele recebe a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Isso aqui é incrível, né? Que a gente pensa assim, não, o judeu precisa deixar de ser judeu então, Não, ele pode continuar sendo judeu, tendo as suas festas, celebrando as suas festas normais. Ele tem que entender que Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Ele se torna igreja igual a nós, sim, gentios, que não temos nenhuma daquelas leis que eles têm, nenhuma daquelas festividades. Para nós é estranho, as festividades e tudo que eles fazem. Para nós aquilo tudo é muito estranho, nós que somos gentios, mas para eles que têm toda essa tradição, eles podem continuar. Tanto que Pedro e Paulo, sim, Pedro e João, eles iam orar no templo. Sim, não deixaram de orar no templo, não deixaram de dar a hora do sacrifício, mas eles reconheceram que Jesus é o Messias. Então ele se torna igreja juntamente com nós gentios. Paulo vai dizer que o muro da separação foi separado. Então a massa já está aí. Sim. Porém a nação de Israel como nação, aquelas promessas que Deus fez à nação de Israel como nação, elas ainda não se cumpriram. E Deus vai cumprir a promessa para a nação de Israel ainda. Então, por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então, o que Deus prometeu para os descendentes de Abraão, segundo a carne, ele vai cumprir. E o fermento vai chegar lá também, no reino de Deus futuro. Então, a promessa de Jerusalém ser dos judeus, a promessa, e isso foi o maior milagre do século XX, foi Israel voltar a ser nação depois de tanto tempo, né? Porque, quanto tempo, hein? Escatólogos que viveram antes disso, eles tinham a visão de que o Israel de Deus hoje é a igreja e as promessas que Deus fez para o povo de Israel, elas se cumprem na igreja. Porém, a igreja não tanto nos cruzados, né, na Guerra dos Cruzados, a igreja foi para tomar mesmo Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos. Sim. Mas Jerusalém pertence aos israelitas, que são filhos de Abraão segundo a carne, e se tornou nação. Né? Israel se torna nação. A promessa de que Jesus irá voltar lá, pôr os seus pés no Monte das Oliveiras, destruirá os inimigos de Israel. Todas essas promessas ainda não se cumpriram, vão se cumprir. E então, o apóstolo Paulo fala algo interessante na carta aos Romanos. Sim. Você que está nos acompanhando aí, se você estiver aí a oportunidade de abrir a sua Bíblia, nós vamos abrir nas nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, para nós entendermos a diferença Israel como nação e a igreja. Então, o capítulo 11 da carta aos Romanos, no versículo 25, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Você veja que Paulo fala que é um segredo e que muitas pessoas não sabem, mas nós sabemos porque nós estamos lendo aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, para que vocês não fiquem cheios de orgulho, né? Que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ali na igreja de Roma haviam judeus e haviam gentios. E estava tendo esse problema de quase se separar, porque os judeus e gentios estavam quase separados. Os gentios diziam, não, nós não vamos obedecer a lei de Moisés. Os judeus, não, vocês têm que obedecer, senão, então a gente se separa. Então, Paulo escreve aqui, dizendo, olha, Israel é assim, gentios é assim, mas vocês em Cristo vocês são todos irmãos. Então ele falou, eu vou falar um segredo para vocês. O endurecimento da nação de Israel, que Deus fez todas aquelas promessas no Antigo Testamento, eles estarem com o coração duro hoje e não reconhecerem o Messias, o coração deles estará duro até se completar o número dos gentios que hão de entrar. Aí Deus vai salvar toda a nação de Israel, porque Deus tem um propósito com a nação de Israel. Então aqui nós já vemos dois diferentes, sim, duas massas, a mesma massa, é o mesmo pão, mesma massa, farinha de trigo e tal, sim, mas duas funções diferentes. Então nós vemos Israel, sim, que ainda não se converteu à nação, e nós vemos nós os gentios. Sim. E aí nós perguntamos, então, o que faz com os judeus que se converte? Não é? Então, e o judeu que se converteu agora? Paulo, de novo, ele dá uma resposta, sim, na carta aos Gálatas. Sim. Vamos abrir lá na carta aos... É maravilhosa essa palavra em Gálatas, hein? É uma coisa maravilhosa. No que capítulo... promessa, hein? É, a promessa linda, né? Co-herdeiros, né? É. Olha só. Gálatas 5, né? No primeiro capítulo 3. O 3, né? Gálatas capítulo 3. Eu estou pensando aqui já no fruto, nas obras, nos frutos do Espírito. Capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 26 em diante. Porque nós pensamos, e agora? E o judeu agora? Como é que faz, né? Sim. Ele diz assim, olha... Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Uau. Então, em Cristo, quando o judeu se converte, se torna um só povo com a igreja, se torna igreja também. Né? Porque veja, aqui em Efésios, um pouquinho mais para frente, Efésios no capítulo 2, do versículo 13 em diante, Paulo continua falando do mesmo assunto, questão de judeu e gentio, que judeu como nação de Israel ainda não foi alcançado, mas quando um judeu em particular é alcançado por Cristo, ele se torna igreja igual nós, aí se torna um só povo. E aí Paulo diz assim no capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 13, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, veja, o judeu se converte, ele se torna igreja. Um gentio se converte, se torna igreja. Todo judeu ou gentio que recebe a Cristo e é batizado em Cristo, torna um povo. Aí é um povo. Aí é a igreja. Sim. Aí é aquela primeira massa, a igreja, que o fermento está crescendo. São 3 massas, lembra de 3, né? 3. Né? Então essa massa está crescendo. A segunda massa é o povo de Israel que lá no final... Continua ainda. Está lá, a promessa de Deus. Sim, ela vai se cumprir. Vai continuar. Sim. Ela vai se cumprir.
Agora, e as nações? Sim. Porque nós sabemos que nós somos igreja em Cristo e que nós recebemos a Cristo e Israel vai reconhecer o Cristo quando ele voltar. Mas tem um povo aí, no meio, que quando nós lemos o livro do Apocalipse. Né, nós vemos que tem um povo aí que passa pela tribulação. Tribos e nações. E esse povo não recebe a marca da besta. E quem é esse povo, né? Sim. Veja que o profeta Zacarias, vamos lá no profeta Zacarias, no capítulo 14. Sim. E o profeta Zacarias fala bastante a respeito do final dos tempos. Sim. Não é? E ele fala a respeito do que vai acontecer com esse povo. Lá no capítulo 14 do profeta Zacarias, no versículo 16, ele diz assim, olha que coisa maravilhosa. Uau. Então, todos os que restarem... na minha Bíblia diz, na minha versão, os sobreviventes. Os sobreviventes, não é? De todas as nações que vierem contra Jerusalém. Quer ver? Então, está falando lá do livro, você vê que Zacarias é escrito bem antes do Antigo Testamento. Lá no Apocalipse vai falar a mesma coisa. Então, diz assim, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, sim, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, cairá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então veja que aqui, ele não está falando de igreja, está falando dos egípcios e de nações. Sim. Então, um egípcio se torna igreja, ele já pertence à igreja, ele já não pertence à nação do Egito. Sim. Porque nós que somos cristãos, como diz o apóstolo Paulo, nós não temos pátria aqui na terra. A nossa pátria é aquela que está no céu. Sim. Então nós não temos pátria aqui na terra. Mas os que restarem continuarão suas nações, os egípcios e todas as nações que restarem daqueles que subiram contra Israel na batalha final do Armagedon, os que sobrarem, todos os anos vão subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, que é a festa das tendas, que celebra quando Israel sai do Egito e ficou morando em tendas por 40 anos. Sim. Chamada também no hebraico de Sukkot, né? Então, no final dos tempos, as nações virão adorar. Para completar aqui esses três. A terceira massa aqui que é posto... Então o fermento alcançou nós, sim, gentios e judeus que recebem a Cristo. Sim. Alcança os judeus no final, aqui o próprio profeta Zacarias vai dizer que naquele dia, sim, eles olharão aqueles a quem eles trespassaram e chorarão como quem chora por um filho. Está dizendo aqui que sobreviveram. Quer dizer que essa palavra sobreviver é uma sobrevida. É pesado essa palavra. É pesado, porque Jesus vai matar muita gente quando ele voltar no Monte das Oliveiras e todas as nações estiverem reunidas, sim, contra Israel. O livro do Apocalipse fala que ele matará os inimigos de Israel com o sopro que sai, com a espada que sai da sua boca. Não é? Então os que sobreviverem são nações, não são igreja e nem são Israel. Pronto, são nações. Olha, completou aí o número das três. Das três. Olha o fermento crescendo. E veja o que diz lá. Vamos lá para Apocalipse agora. Sim. No capítulo 15. Olha que coisa maravilhosa. Né? Opa, Apocalipse é fácil que está no final da Bíblia, né? Capítulo 15 do livro do Apocalipse. Sim. No versículo... Apocalipse 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Então está falando de nações.
Sim. Porque nós que somos igreja já nos prostramos diante de Jesus Cristo. Né? Mas aqui está falando para um futuro dessas nações que irão um dia se prostrar. Por isso que diz, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é? Então, esse fermento, e veja que vai acontecendo no silêncio, da massa. As pessoas não estão vendo, e está crescendo, está alcançando. Né? Então, Israel volta a ser nação. Aqui, então, vamos aqui falando em relação ao fermento. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro aqui seria Israel, que teve da promessa. Da promessa. Né? Depois chegaram os gentios, que nós somos o nosso segundo. E chega, por último, as nações. As nações. Por último, as nações chegam para adorar Quer dizer, o fermento é para todos. Todos. O fermento atingiu a todos. Todos. Tá? O fermento, você vê que o poder do reino de Deus ele é tão forte que ele atinge a todos. Não é? Por isso que nós olhamos e você vê que Zacarias, ele fala das nações, mas Zacarias não cita a igreja. Né? Zacarias não o Antigo Testamento não cita a igreja. E por que Zacarias não cita a igreja? Isso está na carta de Paulo aos Colossenses. Olha que coisa interessante. Gente, viu aí? Olha aí. A carta de Paulo... A palavra de Deus é uma coisa... A gente estava falando ontem, né? Que ela não é solteira, né? Não. Ela está totalmente ligada, né? Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo 26, ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Era um mistério que nós, os gentios, iríamos entrar para o reino. A igreja era um mistério escondido. E foi revelado. E foi revelado agora, nos últimos tempos. Então você veja que os profetas, eles não falam da igreja. Zacarias fala de Israel, ele vai falar, no final o Messias irá voltar, irá destruir os que vierem contra Israel, e as nações virão se prostrar, os egípcios e as nações do mundo. Sim. Mas não fala da igreja, porque era um mistério escondido. Nós, irmãos, igreja, éramos um mistério escondido, mas éramos a massa. Que Deus preparou desde toda a eternidade. Sim. Para que fôssemos filhos de Deus. Parou, colocou esse pote aqui, colocou, tá aqui, falou assim, vem aqui, agora vai o fermento. E agora, o fermento tá aqui, né? Tá aí. Esse é o mistério escondido da igreja que vai reinar com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Trazendo para nós, né, para eu, para você, a gente fala assim, não, eu sou muito pequeno, sou só eu que conheço a Deus na minha família, só eu que creio na minha empresa, só isso, só aquilo. Só que o fermento, ele sempre é minoria. Por exemplo... Você não põe um monte de fermento na massa, você vai estragar ela. Exatamente. Por exemplo, eu quando vou fazer bolo de cenoura, né, você coloca uma quantidade, certo? Uma quantidade... Você coloca aí 6 xícaras, né? 6 xícaras de farinha. De farinha. Você coloca 2 de óleo, 2 de açúcar, 6 ovos. E depois você pega uma colher de sopa... rasa de fermento. Isso é que você faz. Sempre é a minoria, sempre é assim, porque para que se mostre o poder de Deus, não o nosso. Não é? Então, por isso que Jesus fala que o reino de Deus ele é comparado a esse fermento. Sim. Né? Que ele é colocado na massa e ele vai devagarinho crescendo. Talvez nós estejamos dizendo assim, né? Meu Deus, o que será da minha família? O que será dos meus irmãos? O que será disso? Você não sabe, porque o fermento está ali crescendo silenciosamente. É Deus que opera no coração dele. Você não sabe o que se passa na mente da pessoa e no coração dela. Exatamente. Às vezes as pessoas estão nos olhando. Sim. Né?
E às vezes estão pensando que a pessoa realmente é diferente. O que tem nele que ele é assim? Por que ele faz isso? Por que ele é daquele jeito? E nós estamos ali orando, meu Deus. Né? Sei, toma conta. E o fermento está ali, ó. Crescendo, devagar, só espalhando. Quando você vê, a massa inteira tá... Sei. É bonito você ver uma massa... Coisa linda. O cheiro, né, do fermento, coisa maravilhosa. Me lembro. Então, quando você vê um pão depois de pronto, você não diz assim, nossa, que fermento maravilhoso, né? Você nem pensa no fermento. Não pensa no fermento. Então, é por isso que a gente não é para isso. Não é para a pessoa se engrandecer, né? É para que o reino de Deus, quando diz João, né? Que eu diminua e ele cresça. E ele diminui como? Né? O fermento, você sente quando você esse bolo tá com gosto disso, tá com sabor tal, tá com esse sabor, tá com a cobertura. Que fermento bom? Né? Não, ninguém fala isso. Você não fala que o fermento é bom. Agora, sem o fermento... Ele fica duro, fica solado, difícil de comer, né? Sim. Assim como o pão, né? Imagina um pão sem fermento. Um pão sem fermento, só o pão ázimo que eles comiam na Páscoa, né? E é um momento difícil, né? Difícil, um momento difícil. É o momento que você fala, para lembrar, né? Para lembrar que você teve que sair correndo. Não é para lembrar uma coisa assim... como é que se fala? A celebração da Páscoa é para lembrar como é que fala? A libertação que eles tiveram do Egito, e o pão ázimo lembra que eles tiveram que sair correndo, não deu tempo para fazer o fermento. É para esperar, porque o fermento era biológico, precisava o quê? Esperar o quê? Crescer o pão. Não ia dar tempo, ó. Então, o fermento biológico e fermento químico. Exato. Tá? Interessante, não é? São duas coisas, né? Muito interessante. Ok, Alfredo, que beleza aí, ó. Gente, olha, um versículo apenas. Maravilha, né? Um versículo... Como é rica a palavra. Como é rica a palavra do Senhor, porque é o fermento, né? É o fermento. Você olha, você pega um pouquinho assim de fermento na mão aqui assim, ó. Você pega e joga assim como a semente, que já foi falada. Então, nunca, em hipótese alguma, pensar que somos menos, que somos menores, que somos incapazes, né? Às vezes as pessoas pensam que ele tem um pouquinho de talento, tem um dom que ele acha que é pouco, mas isso é como fermento que vai levar toda a massa. Né? Um sorriso, um abraço, um versículo. Um versículo é uma porção de fermento que pode levar uma quantidade muito grande de massa. Um abraço, né? Sim. Às vezes chegar para uma pessoa que está numa situação difícil, você não tem o que falar. Mas a tua presença, o teu abraço, a tua dizer, eu estou aqui, né? É um fermento que vai confortar a pessoa, que vai... Então, esse é o reino de Deus. Que bom, que maravilha. Aí, pessoal, tá vendo? Grandes lições que nós temos aprendido, né, na palavra do Senhor. Hoje falamos sobre a parábola do fermento, o fermento bom. Né? Fermento uma outra oportunidade falaremos do outro tipo de fermento, né? Mas hoje nós falamos sobre esse fermento que foi distribuído para três, né? Três massas. Em 3 massas, né? Para 3 destinos, e cada um recebeu de maneira diferente, ainda vai receber de maneira diferente ainda, tá bom? Então é isso aí, Parabolando Podcast, né? Nosso episódio de hoje, Parábola do Fermento, tá aí, ó. Pão quentinho é bom, olha só, ali tá saindo até a fumacinha, tô sentindo até o cheiro desse pão quentinho aqui, hein, Alfredo? É isso aí, então dê suas considerações finais sobre a nossa parábola e nós estaremos nos despedindo aqui, né, nesse mais um episódio do Parabolando Podcast. Amém. Irmão, dizer para o meu irmão, minha irmã, como é bom nós fazermos parte desse reino, né? Sim. Que está crescendo, que está avançando, é uma maravilha, né? E que nós possamos ter em mente que, mesmo que nós não vemos, o fermento está lá fazendo o seu trabalho. Continue fazendo o seu trabalho, né? É o trabalho de formiguinha, né? É o trabalho de formiguinha. Rapaz, o trabalho de formiguinha, quando você vê, você fala, mas não aconteceu nada. Quando você vê, já carregaram toda a carga delas, por quê? É trabalho de formiguinha. Como diz Jesus, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa, né? Ok, então. Pessoal, próximo episódio, na nossa próxima semana, nós estaremos falando sobre a parábola do tesouro escondido. Aguarde, tá? Estaremos em breve com o nosso próximo episódio. Parabolando Podcast, um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Bye, bye.